Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de maio de 2018. Oi, Karina. Oi, William. Destaque para as reformas eleitoral e trabalhista que estiveram no plenário. E a reforma trabalhista ainda deve voltar, né? É, exatamente, William, porque o assunto trazido, que foram 3 dispositivos inseridos na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, por essa reforma trabalhista acontecida em 2017, teve o julgamento interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, apesar do ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, já ter votado pela constitucionalidade das modificações feitas e o ministro Edson Fachin já ter aberto a divergência no sentido da inconstitucionalidade. Então, uma discussão boa ainda deve retornar ao plenário envolvendo esses temas que envolvem gratuidade da justiça e acesso ao poder judiciário àquelas pessoas chamadas de hipossuficientes ou são aquelas pessoas assistidas pela Defensoria Pública, por exemplo, William, que não têm condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do seu próprio sustento ou do sustento da sua própria família. A lei trabalhista, a nova lei trabalhista, a reforma que foi feita em 2017, teria criado um ônus, uma responsabilidade do pagamento de custas para essas pessoas. E é justamente esses pontos que são questionados pelo Procurador-Geral da República nessa ADI, cujo julgamento foi iniciado na quarta-feira. Na quinta-feira foi feito o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, e a divergência aberta para o ministro Edson Fachin, mas foi suspenso, como você disse, em razão do pedido de vista do ministro Luiz Fux. Mas um assunto muito importante, ainda mais considerando que estamos em ano de eleição, foi o referendo numa medida cautelar, também deferida pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso e que trouxe uma alteração no Código Eleitoral a partir da chamada mini-reforma eleitoral, aí uma lei de 2015 e que tem a ver com a infidelidade partidária, perda de mandato por parlamentares eleitos no sistema proporcional e uma tal de uma janela partidária que a gente vai explicar aqui ao longo do programa. Mas um outro tema também foi decidido na quinta-feira num julgamento que já havia se iniciado e que os ministros acabaram confirmando o entendimento de que ações de improbidade administrativa contra autoridades públicas não possuem prerrogativa de foro, conforme a Constituição determina, para os crimes comuns. Isso porque, segundo decidido na ação e retomado também com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, eu diria que o ministro Luiz Roberto Barroso foi um grande protagonista essa semana, até ele mesmo falou durante a sessão plenária, no voto vista dele, que acabou sendo acompanhado pelos ministros da Corte, ações de improbidade administrativa ou atos de improbidade administrativa são considerados ilícitos civis e não penais. E a Constituição não estabeleceu prerrogativa de foro para esses casos. Então, não havendo previsão na Constituição, não sendo crime, a competência do Supremo acaba ficando declinada. No caso, em tela, decidido na quinta-feira e criando essa orientação jurisprudencial na Suprema Corte, tratava-se de Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil do atual governo e que está sendo acusado de ato de improbidade administrativa. O ministro Teori Zavascki já havia decidido pela manutenção do processo aqui no Supremo, mas a maioria que se formou na sessão plenária da quinta acabou decidindo que o caso não deve permanecer no Supremo e é sim caso de julgamento na primeira instância do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na ação direta de inconstitucionalidade, que restabeleceu o prazo integral de 30 dias para que detentores de mandatos eletivos se filiem aos novos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral imediatamente antes da entrada em vigor da Lei 13.165 de 2015, a chamada mini-reforma eleitoral. Na sessão da quarta-feira, a maioria dos ministros votou pela manutenção da liminar concedida em novembro de 2015, sob o fundamento de proteção da segurança jurídica. A ação do partido Rede e Sustentabilidade questiona a alteração feita pela mini-reforma eleitoral de 2015. O dispositivo proíbe que um político deixe o partido para se filiar a uma nova legenda sem perder o mandato. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu liminar e restabeleceu o prazo de 30 dias para que os parlamentares possam migrar sem perder o mandato para novos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral antes de entrar em vigor a nova lei. O ministro lembrou que, quando a lei passou a valer, tinham casos em andamento e que seguiam resolução do TSE. Os ministros referendaram a liminar. A nova lei
colheu uma situação que já estava em curso, que já havia se incorporado ao direito do partido desde o momento do registro, porque no momento em que ele obteve o seu registro, pela legislação então em vigor, ele tinha 30 dias para receber novas filiações. E, portanto, iniciado este prazo de 30 dias após o registro, não pode uma lei superveniente interromper o curso desse prazo e retirar o direito que já havia sido adquirido. Portanto, esse me pareceu um caso de livro de proteção de direito adquirido. Ainda quem imaginasse não se tratar de direito adquirido, mas simples expectativa de direito, eu penso que, neste grau e intensidade, a expectativa de direito é protegida pelo princípio da segurança jurídica, a exigir, pelo menos, uma fórmula de transição legítima e razoável. Portanto, o fumus boni iuris, a plausibilidade do direito, me pareceu muito evidente. Havia urgência, porque estava em curso o prazo de 30 dias para a filiação, e se eu não concedesse a cautelar, o prazo iria se expirar sem que os deputados que assim desejassem pudessem se transferir para aquele partido e, portanto, o perículo in mora, presidente, também me pareceu remarcadamente caracterizado nesta hipótese. Portanto, eu estou trazendo, presidente, a ratificação do plenário, a pedir desde a concessão lá atrás, esta medida cautelar, explicitando que eu só concedi a medida cautelar pelo segundo fundamento, o da segurança jurídica, e deixei para um amadurecimento maior e para o julgamento definitivo a questão de considerar inconstitucional ou não a exclusão da criação de novo partido como fundamento que fornecesse justa causa para a mudança de partido sem violar a fidelidade partidária. Portanto, é esta a cautelar, presidente, que trago à ratificação. A incidência do vetor da segurança jurídica, que é numa percepção constitucionalmente adequada da dimensão que tem a fidelidade partidária, à luz da legislação vigente e que Sua Excelência trouxe à colação ao despachar a cautelar com a dimensão que espelha o voto agora aqui apresentado. Acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não só pela sua consistência doutrinária e legal, mas também porque essa corte, na DI 4430, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o pleno de 2013, Vossa Excelência assentou e foi acompanhado por a grande maioria, no sentido de que não há razão para se conferir as hipóteses de criação de nova legenda, tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos, já que todas essas hipóteses têm o mesmo patamar constitucional, cabendo à lei também ao seu intérprete preservar o sistema. Se entende que a criação de partido político autoriza a migração dos parlamentares para a nova legenda, sem que se possa falar em fidelidade partidária ou em perda do mandato parlamentar, essa mudança resulta de igual forma na alteração da representação política da legenda originária. E eu também, à semelhança do ministro Luiz Roberto Barroso, senhor presidente, eu concluo que, efetivamente, é direito subjetivo, realmente, dos parlamentares operarem essa migração, tanto mais que do núcleo essencial do valor pluripartidarismo como um dos fundamentos da República, que surge essa possibilidade, que é uma possibilidade constitucional e da qual decorre esse direito subjetivo de desfiliação sem perda do mandato. De sorte que vou fazer também as juntadas de voto e acompanho integralmente. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Para ele, a lei foi formulada e aprovada pelo Congresso Nacional e não fere a Constituição. O que a lei fez foi estipular de forma abstrata, de forma geral, as situações jurídicas que revelariam justa causa para a mudança partidária.
Não posso, presidente, a não ser que reconheça ao Supremo a atividade de legislador positivo e não apenas negativo no controle concentrado de constitucionalidade, não posso assentar que essa cláusula que estipulou uma janela, e ainda bem que a janela ficou limitada a 30 dias, se mostrou inconstitucional, se mostrou conflitante com a lei das leis da República, que é a Constituição Federal. Por isso, peço vênia, presidente, devo estar redondamente errado, porque sou voz isolada no colegiado, peço vênia para não referendar a liminar implementada pelo colega que merece os meus elogios pela proficiência e pelo zelo com que atua no ofício judicante, ministro Luiz Roberto Barroso. Em seguida, os ministros começaram a julgar uma ação que contesta dispositivos da reforma trabalhista de 2017, que alterou partes da consolidação das leis do trabalho, a CLT. O tema é a gratuidade da justiça no que diz respeito aos honorários periciais e advocatícios de sucumbência. Para a Procuradoria-Geral da República, arcar com esse pagamento prejudica os trabalhadores menos favorecidos economicamente. As normas impugnadas nesse sentido agravam ainda mais a condição atual daquele que precisa ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, mas é constitucionalmente carente de recursos para tanto. Já a Advocacia Geral da União defendeu as mudanças trabalhistas sobre o tema. Se agora, nesse momento, restar aferido que no processo ou em outro processo ele tem condições, tem recursos suficientes para arcar com esses honorários, ele agora passa a assumir exatamente a obrigação. Bem, vamos retornar um pouquinho nessa reforma eleitoral. Karina, uma boa hora para você explicar a janela partidária criada em 2015. Então vamos tentar entender, William, como é que funciona hoje a legislação para saber o que estava sendo questionado nesse referendo da medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A legislação prevê que o mandato dos deputados federais, por exemplo, estaduais e dos vereadores, pertencem ao partido político e não ao indivíduo em si. A partir desse momento, se porventura um deputado pretender trocar de partido após as eleições, por exemplo, ele só pode fazê-lo se porventura, na legislação, houver a possibilidade dele justificar essa troca de partido. E essa justificativa vem prevista na lei eleitoral. Então, havendo justificativa para a troca, não vai acarretar a infidelidade partidária, ele muda de partido no curso do mandato sem perder o mandato. Porque o detentor do mandato é o partido e não o indivíduo. Mas havendo justa causa, não há infidelidade. Até aqui, ok. Prevalecia, antes dessa reforma eleitoral, o entendimento como justa causa para essa troca de partidos, a possibilidade de, em sendo criado um partido novo, o TSE, por meio de uma resolução em 2007, considerou que no prazo de 30 dias, a partir do registro desse novo partido no TSE, aqueles detentores de mandato que pretendessem migrar para esse partido novo, poderiam fazê-lo sem acarretar a perda do mandato, porque isso não seria uma forma injustificada de trocar de partido. Essa era a regra que vinha prevalecendo até que veio a mini-reforma eleitoral e criou a chamada janela partidária. Nessa nova regra, se estabeleceu que no prazo de 30 dias, 7 meses antes da data da eleição, seria possível que os candidatos trocassem de partido sem que isso representasse uma infidelidade partidária. Mas num prazo diferente daquele estabelecido pelo TSE na resolução em 2007. E aí o que se discutia aqui? Quando a lei nova, em 2015, entrou em vigor, já estava aberto aquele prazo de 30 dias previsto na resolução do TSE em razão da criação do partido Rede Sustentabilidade, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade em que se pedia essa medida liminar para ser referendada no plenário da quarta-feira. E o ministro Luiz Roberto Barroso acabou concedendo a liminar, que foi confirmada no plenário por maioria de votos, entendendo que, em razão da segurança jurídica, como aquele prazo de 30 dias, previsto na resolução do TSE, já havia se iniciado, a nova lei surgindo não poderia retroagir
para alcançar aquela situação que já estava em andamento, e isso seria, a princípio, inconstitucional. Mas esse assunto deve voltar ainda à discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o que foi decidido nesta semana foi apenas a liminar concedida. O mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade ainda deve retornar ao plenário para que os ministros decidam se essa hipótese de janela partidária pode retroagir aos casos anteriores, quando então já haviam sido iniciado o prazo de 30 dias previsto na resolução do TSE. Vamos aguardar então se essa discussão volta em breve ou talvez até antes mesmo da eleição. Como nós vimos agora há pouco na reportagem de Carla Lucena, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na sessão da quarta-feira o julgamento da primeira de uma série de ações que questionam a reforma trabalhista que alterou artigos da consolidação das leis do trabalho. Naquela sessão nós tivemos apenas o relatório e as sustentações orais da tribuna. O julgamento foi suspenso já no final da tarde para retomada na sessão da quinta-feira com voto do ministro relator Roberto Barroso. É o que nós vamos conferir no próximo bloco de plenárias. Voltamos já. Plenárias está de volta. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra o dispositivo da Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista, que alterou dispositivos da consolidação das leis do trabalho relacionados à gratuidade da justiça. O julgamento foi iniciado na véspera, na sessão da quarta-feira, com a leitura do relatório do caso e as sustentações orais da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União e das entidades que ingressaram na ação na condição de amicus curiae. No começo do voto, o ministro Luiz Roberto Barroso apontou dados sobre o número de processos na Justiça do Trabalho. Segundo o levantamento, cerca de 4 milhões de novos casos chegam por ano na Justiça Trabalhista, realidade que coloca o Brasil como um dos países com mais ações judiciais nessa área. Não só na Justiça do Trabalho, mas em múltiplas áreas, a judicialização da vida e o excesso de litigiosidade são marcas bem visíveis do Brasil contemporâneo e o fenômeno é particularmente perceptível na Justiça do Trabalho, com aquelas 4 milhões de ações novas em 2015 e os números provisórios de 2016 são próximos a esse também. Nós somos recordistas mundiais nesta matéria. Sobre a ação, o ministro considerou que a alteração feita pela reforma trabalhista não é excessiva e pode evitar a abertura de novas ações. Concluiu que cabe o pagamento de custas, mesmo para aqueles assistidos pela justiça gratuita, desde que as verbas não excedam 30% dos créditos recebidos, como prevê a Lei da Previdência Social. Não há desproporcionalidade nesta previsão legal. Aqui, proporcionalidade utilizado em sentido técnico. Saber se a medida é adequada, saber se ela é excessiva e saber se o que se ganha com ela é mais vantajoso do que aquilo que se perde. Por que ela é adequada? Porque, evidentemente, se o seu objetivo... A adequação significa uma relação racional entre o meio utilizado e o fim visado. Qual é o fim visado aqui? Diminuir a litigiosidade fútil. Qual é o meio empregado? Cria-se algum ônus para quem litiga e perde. Portanto, o meio é claramente adequado. Quando você cria um ônus, você desincentiva um determinado comportamento. A medida claramente não é excessiva, porque não interfere com o acesso à justiça. O sujeito continua a poder ingressar em juízo com a sua reclamação trabalhista sem pagar nada. É constitucional a cobrança de honorários sucumbenciais dos beneficiários da gratuidade de justiça como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos aventureiros. A gratuidade continua a ser assegurada pela não cobrança antecipada de qualquer importância como condição para litigar. O pleito de parcelas indevidas ensejará, contudo, o custeio de honorários ao final, com utilização de créditos havidos no próprio feito ou em outros processos. Razoabilidade e proporcionalidade da exigência. Todavia, em resguardo de valores alimentares e do mínimo existencial,
a utilização de créditos havidos em outros processos observará os seguintes critérios. 1. Não exceder a 30% do valor líquido recebido, por aplicação analógica das normas que dispõem sobre o desconto em verbas alimentares. E 2. Não incidir sobre valores inferiores ao teto do regime geral da Previdência Social, atualmente R$ 5.645,80. Também é constitucional a cobrança de custas judiciais dos beneficiários da justiça gratuita que derem ensejo ao arquivamento do feito em razão do não comparecimento injustificado à audiência. Respeito e consideração à justiça e à sociedade que a subsidia, ônus que pode ser evitado pela apresentação de justificativa para a ausência. 6. Por fim, é igualmente constitucional o condicionamento da propositura de nova ação ao pagamento das custas judiciais decorrentes do arquivamento, medida adequada a promover o objetivo de acesso responsável à justiça. E o meu dispositivo, portanto, é o seguinte: interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados para assentar como teses de julgamento: 1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais poderá incidir: 1. Sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade. 2. Sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral de previdência social, quando pertinentes a verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custas judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante sua prévia intimação pessoal, para que tenha a oportunidade de justificar o não comparecimento. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista. O ministro Edson Fachin adiantou o voto dele e divergiu do relator. Para ele, as alterações na CLT restringem o acesso à justiça gratuita e os direitos das pessoas mais necessitadas. Ao impor o pagamento de despesas processuais, independentemente da perda da condição de hipossuficiência econômica, a legislação impugnada afronta o próprio direito à gratuidade da justiça e, consequentemente, do acesso. Deixo nítido que a mera existência de créditos judiciais obtidos em processo trabalhista de outra natureza não me parece situação para tucur afastar a condição de pobreza em que se encontrava a parte autora. Um truísmo que, em meu modo de ver, afronta o seu direito fundamental à gratuidade da justiça. Sem adiantar os votos, outros ministros também se manifestaram sobre a primeira ação contra a reforma trabalhista de 2017. A liberdade de litigar sem responsabilidade não causa benefício, muitas vezes, ao próprio litigante e causa um imenso prejuízo a todos os cidadãos carentes de justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que em 2015 a Justiça do Trabalho pagou mais de 17 bilhões em direitos àqueles que ingressaram com ações trabalhistas. No mesmo ano foram arrecadados aos cofres públicos quase 3 bilhões de custas, taxas e recolhimentos previdenciários, entre outros. Karina, esse assunto ainda volta ao plenário, né? Exatamente, William. Como eu disse no início do programa, nesse caso, houve um pedido de vista do ministro Luiz Fux, apesar do relator já ter votado pela constitucionalidade das normas questionadas e o ministro Edson Fachin já ter aberto a divergência, antecipando o seu voto. Esse assunto deve ser retomado. Vamos aguardar quando o ministro Luiz Fux disponibilizar o seu voto e esse assunto da reforma trabalhista voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Do Plenárias vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente na TV Justiça.